Então, isso diz do indivíduo, da sociedade, onde ele está inserido, do que é valor para ele, de como ele enxerga. Vou te dar um exemplo, assim, talvez bobo, mas olha só. Quando a gente era mais nova, era assim. Uma pessoa, se ela jogasse bem em futebol, ela seria milionária. Hoje, se uma pessoa dançar muito bem no TikTok e conseguir envolver as pessoas, ela pode ser milionária também. Então, diz do que a sociedade está valorizando e não da ferramenta. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Melhor Versão comigo, Raquel Correia. E hoje eu tenho uma convidada muito especial que vai nos trazer muita informação sobre a comunicação. Mas antes de apresentá-la a vocês, eu quero ler uma reflexão que eu achei assim, super importante para nós, né? Para a gente colocar em prática no dia a dia. A gente só evolui assim, sobrevivendo aos cansaços, vencendo as guerras interiores, restaurando os sonhos que se perderam no caminho, reconquistando o vigor pela vida, percebendo o milagre na mudança. Transformar-se requer paciência e cuidado consigo mesmo. Pense nisso, tá bem? Então, a minha convidada de hoje é a Viviane Sandes, né? Isso. Viviane Sandes, muito bem-vinda, Viviane. Obrigada, Raquel. Agradeço por você ter aceitado o meu convite, é um prazer te conhecer. Essa mulher maravilhosa, pelo pouquinho que eu conversei, já percebi que é uma mulher extraordinária, que tem muita coisa importante para falar pra gente, para todos que estão lá em casa assistindo. Tenho certeza que eles vão gostar bastante de saber sobre você, de saber sobre a comunicação. Raquel, obrigada pelo convite. Estou muito lisonjeada de estar aqui. A mensagem da abertura, eu acho que ela é profunda, né? Verdade. É uma mensagem que realmente a gente tem que, às vezes, parar e refletir sobre ela, porque ela fala muito sobre os momentos das nossas vidas. Não é? Eu achei linda. Nossa, eu fiquei realmente emocionada. Você falando, nossa... Eu gosto muito, sabe, de reflexões, e eu acho que tem mensagem que mexe, né? Lá realmente no fundo do nosso coração, porque é o que a gente vive de verdade, não é? É. E Viviane, você formou-se aqui mesmo em Caratinga? Eu comecei os estudos aqui em Caratinga, depois eu transferi para Belo Horizonte, fiz a transferência, e aí eu formei lá em jornalismo, só que eu formei em jornalismo com comunicação empresarial, que já era uma coisa que eu já tinha começado a namorar, né, assim. Aqui eu trabalhei com televisão desde os 15, então eu tive aí uma trajetória de uns 8 anos, mais ou menos, só com televisão, né? Aqui, quando eu fiz essa transferência, já foi com esse olhar na comunicação empresarial, no planejamento, eu já tinha outras ideias do que a comunicação poderia me oferecer. Então, eu tive essa oportunidade. Mas eu falo que eu sou daquelas que consegui ver muitos lados da comunicação. Eu trabalhei com TV, depois eu trabalhei com assessoria de imprensa, aqui em Caratinga, um evento que tinha, que era grande, chamava Maior MO São João de Minas. E aí eu fiz assessoria de imprensa, depois eu trabalhei no jornal impresso durante um tempo. Aí quando eu fui para Belo Horizonte, eu trabalhei em produção de programa de televisão, depois na parte da apresentação de apoio de palco também, já fui apoio de palco, até chegar realmente ao corporativo. Nossa, então você sofreu várias mudanças. Muitas! Resiliência que também foi treinável. Várias mudanças aconteceram na minha carreira profissional, até que eu encontrei comunicação empresarial. Na comunicação empresarial, eu me especializei em gestão de projetos, que teoricamente não tinha nada a ver com comunicação. Quando eu entrei, a minha turma, né, a minha sala na Dom Cabral, eram só engenheiros. Então, só tinha engenheiro e equipe de TI. Tinha uma médica, engenheiros, equipe de TI e eu de comunicação. Só. E o resto era da área da engenharia, porque era a área na época que visava mais a gestão de projetos. E aí, no final, a minha apresentação de projeto era que uma campanha, um evento ou um planejamento de comunicação enquadra em todos os aspectos da gestão de projetos. Então, você tem contratação em comunicação de empresa, você tem seleção de equipe, você tem definição de onde chegar com aquela comunicação, você tem definição de recursos, quanto que você vai investir, né?
Tem a questão da qualidade. Então, tudo permeia a questão da comunicação. E minha defesa, no final, foi exatamente o meu queijo, né? Assim, eu defendi que a gestão de projetos é, sim, aplicável à comunicação. Nossa, que interessante, porque a gente que não conhece tantos, fala comunicação, mas a gente não sabe como. É vasto. É vasto. Olha por onde eu já passei, assim. A pessoa, quando ela pensa comunicação, ela tem que lembrar que a comunicação, ela é vasta. A pessoa, ela tem várias áreas nas quais ela pode se empenhar, se dedicar. Aqui, por exemplo, agora com essa abertura de podcast, que eu acho que é bacanérrimo, porque você revive aquela época antiga em que as pessoas convidavam as outras para a rádio para conversar. Verdade. Né? Só que a oportunidade que você tem hoje é de deixar gravado, que na época você não tinha. Verdade. Na época era ao vivo. Ouviu no horário das 8 da manhã, não ouviu, sinto muito, você não ouve nunca mais, né? E hoje você consegue deixar registrado. Mas é interessante isso mesmo que você falou, porque hoje é muito melhor ainda, né? Do que pode ser muito melhor. Muito melhor. Sabendo utilizar a ferramenta, com certeza é muito melhor. Verdade. Ô Viviane, e você já morou fora de Caratinga, então trabalhou fora daqui? Eu morei por mais ou menos 20 anos em Belo Horizonte. 20 anos, bastante desses 20, foi rápido, né? Desses 20, eu acredito que 4, 5 anos eu fazia uma ponte a Carajás, né? Então eu ficava no Pará, numa cidadezinha chamava Parauapebas, na qual eu trabalhava com a área de gestão de projetos, mais em comunicação. Então eu gerenciava a comunicação, na verdade eu cuidava da comunicação num projeto da empresa, da multinacional. Então você sempre ia de BH para essa cidade? Eu ia de BH para Carajás. Sim, que bacana. Eu vejo que você fala assim com muito entusiasmo, né? Isso é tão bom, né? Falar do caminho que você percorreu, da trajetória, né, que você teve para chegar aqui. É muito, muito bacana mesmo. No caso, atualmente você trabalha onde? Aqui em Caratinga mesmo? Isso, hoje eu sou autônoma, aí eu faço a parte de projetos de comunicação para empresas, né? Empresas, instituições, mas é tudo... hoje, eu acredito que assim, a pandemia, ela abriu esse leque, ela abriu essa oportunidade. Antes disso, eu tinha que estar fisicamente com o cliente. Então, se eu atendo hoje uma instituição e ela está em outro estado, inviável. Eu teria que ir até lá, não dá para eu morar aqui, tendo conforto para minha filha, né, prevendo escola, tudo com mais tranquilidade. Eu teria que morar nessa cidade. Hoje não. A internet, ela me proporciona isso. Eu faço as reuniões online, eu entrego o projeto e eu só estou presente realmente quando tem. Precisa de um treinamento, é específico. Não, a gente viu que não rodou tão bem online. Porque tem algumas coisas que ainda, a nossa cultura ainda não abraçou 100%, né? Treinamento, eu acredito que é um deles, na maioria das vezes. Eu gosto mais, principalmente para falar de comunicação. Comunicação, para mim, aí vai da metodologia de cada um. Mas é olho no olho. Você está ali com a pessoa, você está fazendo um treinamento sobre comunicação. É ali que você troca. O olho no olho ainda é muito... né? É ali que você troca com a pessoa, é ali que você identifica, é ali que você fala, houve uma dificuldade aqui, vem aqui, vamos conversar sobre isso, sabe? Por que isso não está rodando? Por que esse processo não está rodando? E ali você vê a dinâmica da equipe. Então, eu ainda prefiro, mas com certeza a parte online facilitou muito a minha vida, eu acredito, de muita gente. Isso mudou bastante na época, né, da pandemia, as pessoas se adaptaram, né? Foi pós-pandemia que as pessoas se adaptaram a executar, a fazer a entrega também de qualidade da casa delas. Né? E muitas pessoas, assim, houve algumas pesquisas que falaram que muitas pessoas não retornaram. Depois que elas descobriram que o trabalho é uma parte da vida e não um todo, elas falaram, agora eu quero que o trabalho continue sendo uma parte da vida e não o meu todo. Né? E é por isso que talvez, igual quando você fala assim, você fala com tanto entusiasmo, é porque para mim trabalho é uma parte da vida. Mas ela não pode ser meu todo. Né? Mas é uma parte da minha vida. É verdade. E você acha que depois que você se formou, Viviane, então você acha que mudou muito assim a comunicação? Muito. Nossa, mudou muito. Quando eu trabalhava, a gente tinha outra realidade, né? Por exemplo, eu brinco que o online, as ferramentas, o Instagram, o Facebook, o Twitter, o TikTok, todas as ferramentas, sem exceção, eles democratizaram a publicidade.
Por que eles democratizaram? Na minha época, se você quisesse uma propaganda, você tinha que investir muito. Então, era uma coisa assim, se o seu negócio já estava um pouco mais consolidado, você conseguia fazer um investimento em comunicação. Se o seu negócio não estava consolidado, se você era autônomo, ou se você não tinha ainda um valor a investir, você ficava muito limitado. Claro que existem outras formas, tem o boca a boca, tem network, você tem muitas ferramentas de comunicação para serem executadas, mas era um limitador, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, se você, uma pessoa que sabe onde quer chegar, se você tem definido qual que é o seu negócio, o que você faz, você consegue abrir uma conta e começar uma divulgação a zero custo. Então, o que essas redes fizeram? Democratizaram. Isso é um ponto que eu acredito que é positivíssimo, né? Assim, é super positivo. Tem um ponto que eu acredito que é um ponto de atenção. Não chego a achar que é um ponto negativo, mas é um ponto de atenção. Que é assim, que comunicação é essa que eu estou fazendo? Sim. Isso sabe? É bem interessante. Que responsabilidade é essa que eu tenho nessa comunicação que eu faço? Como eu enxergo, né, no caso, essa comunicação, né? Depende da maneira como eu enxergo, né, também. Como que eu enxergo o outro para comunicar? Como que eu respeito o outro? Quais são os limites dessa comunicação? O que eu posso prometer, o que eu não devo prometer? Aí vem de outras esferas, aí vira um ponto de atenção. Que vamos combinar, assim, no final das contas, eu falo que todo mundo tem público. Sim. Todo mundo tem público. Alguém olha lá e fala, nossa, aquela pessoa só aparece assim. Ela tem público. Tem alguém que gosta daquela forma, daquela essência, daquele jeito de se comunicar. Vai seguir, vai acompanhar, vai curtir. Que bacana. Né? E a pessoa tem que se encontrar. Mas eu acredito só nesse ponto de atenção. É o cuidado do que você está comunicando, sabe? Para quem? Então, tem até uma pergunta que eu queria fazer para você. No caso, você acha que no momento, né, que nós estamos vivendo, nesse momento de informação, muitas vezes tem assim, a falta de credibilidade. Tem pessoas que, muitas vezes, na verdade, a sociedade muitas vezes está sendo massificada com excesso e às vezes sem qualidade na informação. O que você acha disso, por exemplo? Isso é real, né? É real, né? Tem alguns estudos que falam o seguinte, que hoje a gente produz mais informações do que quase 2000 anos de história. E a gente produz isso, às vezes, em horas, né? Então, é realmente muita informação. Qual que é o risco disso? É irrestrito. Qualquer pessoa pode abrir uma conta. Qualquer pessoa pode prometer algo. Qualquer pessoa pode vender algo e não entregar, inclusive. Com isso vem os riscos, né? Aí vem os riscos, a gente né? tem que ficar bem atento. Da questão da credibilidade. Mas, ainda assim, o que eu acredito? Uma pessoa, quando ela sabe onde ela quer chegar, que eu acho que é o primeiro passo e o mais desafiador. Verdade. É o mais desafiador, né? Quando ela sabe assim, olha, o meu negócio é esse, é onde eu quero chegar, eu faço essa entrega, eu tenho os meus valores. É ponto de partida para uma marca. Ponto de partida. Sim. Esses são os meus valores. Fica mais fácil a escolha. Fica mais fácil a divulgação. Fica mais fácil a promoção. Facilita na hora que você quer contratar alguém. Facilita na hora que você quer fazer parceria, na hora que você quer convidar alguém para ver o seu programa. Porque você sabe que aquela pessoa, ela vai conversar com você uma língua similar. Não vai destoar. E o que é credibilidade? Né? Quando a gente fala em comunicação, ela parte da confiança, parte da congruência, parte daquilo que eu falei e entreguei. Verdade. Tá vendo? Isso aí gera confiança, né? Se eu falo, se eu prometo, entrego aquilo que eu prometi, gera confiança. Gera confiança. Verdade. Entendeu? E o público sabe. O público sabe. Quantas pessoas você vê que às vezes entra nesse mercado, né, destoam e na hora realmente de capitalizar, na hora de monetizar o serviço, não vinga. Aí você fala assim, onde que está o erro? Está lá no início de toda a estrutura, de quem é essa empresa, sabe? Assim, o que ela oferece, se tem o que ela faz sentido com o que ela entrega, porque falar todo mundo fala. Falar é fácil, né? Falar é fácil. A atitude é que diz né? Então, é aí que você encontra se está correto ou não, se a empresa tem credibilidade ou não. Eu acho que é aí que é o ponto da questão. Por isso que tem empresas, né, que crescem, que no ramo,
E outras empresas que você vê, assim, parece que tem tudo para crescer, mas ficam estagnadas, né? Tem um caso, assim, muito interessante, olha, que a gente fala. Quando a gente fala palavra, tem algumas palavras que na nossa sociedade, elas são questionadas, sabe? Nem digo mal vistas, questionadas. Quando a gente fala assim, estratégia, aí alguém já fala assim, nossa, vai tentar me manipular. Eu já ouvi essa frase. Nossa, e estratégia? Ai, não está correto. Eu não estou agindo de forma fluida. A minha comunicação não é correta. Quando, na verdade, a estratégia nada mais é do que eu vou sair daqui e vou até aqui. Qual que é o melhor caminho? O que eu preciso para sair daqui e chegar aqui? Né? Quais são os riscos desse caminho? A gente vai lá em projetos, né? Mas, assim, quais são os riscos desse caminho? Como é que eu consigo mitigar, reduzir esses riscos? Enfim, e aí você trabalha tudo isso. Aí quando alguém fala assim, não, mas a estratégia é má. Aí você vai para a Disney. A Disney tem a mesma mensagem há 60 anos. Foi construída lá atrás. E essa mensagem, ela permeia, ela está presente em todas as equipes da Disney. Que é a felicidade. Que é promover a felicidade. Então, quando alguém acessa ao complexo, ela tem que viver ali o momento pleno da felicidade dela. Realmente, o papel deles é fazer com que a pessoa sinta a felicidade. A felicidade completa, que ela saia dali falando assim, meu Deus, eu nunca fui tão feliz na minha vida. Pois é, e é uma coisa impressionante, né? Que todo mundo, gente, eu quero ir na Disney, todo mundo. Por conta desse sentimento que ele promove. Sim. E é tudo milimetricamente organizado. A saída dos artistas, a entrada, por onde eles saem, por onde eles entram. É no detalhe. É num detalhe assim, incansável. Tem um caso, não sei se vou me lembrar ele por completo, mas tem um caso de uma criança que perdeu um brinquedo dentro da Disney. Né? E a criança chorou, queria esse brinquedo e tal. E a família entrou em contato. Imagino eu que a empresa, né, que a instituição não tenha encontrado a Disney. Mas o que eles fizeram? Pediram uma foto do brinquedo. E aí, imagino eu que eles adquiriram. Ou não, enfim, talvez até encontraram esse brinquedo. Mas eles pegaram esse brinquedo e, para justificar a ausência para a criança, eles fotografaram esse brinquedo em várias partes do parque. Do tipo, o brinquedo estava se divertindo, por isso eu não estava com você. Que estratégia! Então, eles conseguiram transformar um momento infeliz da perda de um brinquedo estimado por essa criança, no quê? Uma felicidade plena. Meu brinquedo estava lá se divertindo, ele foi todas as montanhas russas, abraçou as princesas e agora está aqui comigo. Olha que universo lúdico que ele transforma na cabeça dessa criança, né? E aí você, criança, adulto, idoso, você quer ir lá, porque você quer ter essa experiência. A comunicação é experiência. Você quer ter essa experiência de novo, você quer estar lá junto. É mágico, né? Mágico. Eles criam, assim, é uma mágica. É no Parece detalhe. É surreal. É surreal. Né? Quando você entra pela primeira vez, você vai a primeira vez, eles dão um bottom. E eles escrevem seu nome primeira vez e o bottom é lindo. Então você se acha, você coloca aquele bottom, porque você acha assim, nossa, que lindo esse bottom. Na verdade, isso é uma estratégia. Ele te identifica dentro da instituição. Dentro da empresa. Que bacana. Entendeu? Eu nunca fui na Disney, mas tenho muita vontade de ir. Entendeu? Eles te identificam, então eles falam assim, olha, Raquel é a primeira vez. Então, para ela tem que ser super mágico. É impressionante o quanto a atenção que eles têm, né? No cuidado, no detalhe. Então, estratégia é isso. Estratégia é você pensar nessa comunicação de uma forma completa, de uma forma a entender onde você quer chegar, de que forma você vai chegar lá. Né? Mensurar, acompanhar esses resultados e fazer a melhoria, porque todo mundo erra. Sim, errando que se aprende. Não é? É assim. Você consegue entender, uma perguntinha para você, você consegue entender, Viviane, por que o ser humano faz tanta questão de acompanhar a vida alheia? Olha só. É uma pergunta bem polêmica, assim, bem... Eu acredito que isso é antigo, né? Assim, eu acredito que as pessoas sempre quiseram acompanhar a vida das pessoas. Não é? Eu acho que a nossa sociedade, ela evolui, mas ela não muda algumas características que são antropológicas mesmo, é da gente, né? Antigamente, como que a vizinha vigiava a vida da gente? Da janela. Quem nunca? Quem nunca teve uma vizinha? Eu lembro
lembro bem da minha mãe, porque ainda mais cidade pequena, né? Principalmente. Né, Raquel? Você pode falar assim, você lembra de uma vizinha que ficava na janela? Eu lembro. E que dava conta? Não, o pessoal que tem casa, assim, ou que tá assistindo a gente, tá acompanhando. Vocês se lembram de pessoas, de vizinhas, que ficavam na janela ali, acompanhando e sabiam de tudo? Não é? Mesmo você não contando nada. Verdade. Tinha, existia. Essa fase passou, né? E aí veio o telefone. O telefone facilita a comunicação. Sim. Então eu ligo, Raquel, você não acredita quem acabou de passar aqui. O que eu tô fazendo? Cuidando da vida do outro. Que é muito mais fácil que cuidar da vida da gente. É verdade. Muito mais fácil. E aí agora vieram as redes sociais, né? Que é um espaço que a gente vem aí também com a questão da saúde mental. Sim, a gente tá brincando, mas tem uma questão de saúde mental. Sim, tem uma questão de hiperexposição. Tem uma questão de hipervalorização. Tem uma questão de adoecimento, porque eu enxergo o outro e eu acredito que aquilo é verdade, eu quero ter aquela vida similar, quando nem sempre é, na maioria das vezes não, né? Então, assim, ela potencializou sintomas, ela potencializou comportamentos, mas esses comportamentos, eles são intrínsecos, na minha percepção. Eles são da gente, entendeu? Eles sempre estiveram com a gente. Essa curiosidade do outro, de saber como o outro vive, como o outro passa por dificuldades, como o outro passa por desafio e passa na rua com um sorriso. Isso é do ser humano, né? Então, a ferramenta, o que ela faz, na minha opinião, Raquel? Ela potencializa, ela democratiza, ela favorece, ela proporciona, mas tem que lembrar que tem uma pessoa usando. E se o uso, às vezes, está incorreto ou está correto, diz da nossa sociedade. Aí o olhar é outro. Aí é se perguntar assim, o que a nossa sociedade tem valorizado de verdade? É uma pergunta. Entende? E não assim, que ferramenta é essa que é uma ferramenta que traz doença? Não, é assim, o que eu ensino para minha filha? O que é valor que eu estou passando para ela? E que ela vai enxergar? Né, assim, se eu penso que ontem, eu estava rindo essa semana que eu aproveitei um momento com a minha filha e fui fazer uma cambalhota, machuquei, enfim. E aí, um amigo, eu comentando com um colega de sala e ele comentou assim, você nem filmou. É interessante essa fala, porque assim, na verdade, no momento que eu estava com a minha filha, era eu e ela e era uma situação extremamente assim, imagina uma criança de 6 anos ensinando atividades para uma criança, para um adulto, uma criança ótima, ato falho, um adulto de 41. Então assim, eu estava como criança realmente ali com ela, né? Mas eu estava com ela. Eu estava no mundo dela, né? Não cabia, na hora talvez eu nem lembrei, mas depois eu pensei assim, mas também não cabia um celular ali. Mas isso diz de mim. E não significa que está certo. Mas ela vai guardar na memória que eu não preciso registrar ou publicar todos os meus momentos de fantasia, de brincadeira, ou de, eu tô feliz, eu vou publicar, eu não tô, não vou, eu vou chorar, eu vou levar meus problemas pessoais para a rede. Mas às vezes a gente faz isso também. E não tá errado. Mas a ferramenta, o que eu quero concluir, assim, é que a ferramenta é só uma ferramenta. Sim. Alguém que utiliza essa ferramenta. Utiliza, que tem que saber a forma, né? E ela diz de um sintoma da sociedade. E o que essa sociedade tem valorizado então? Então diz de outra pergunta, na minha percepção. No caso, você falando da sua filha, ela tem quantos anos? 6. 6 anos, né? 6 anos. Então é uma fase bacana, né? Não, desafiadora. Você que é mãe vai me entender. Não, sei bem como é. Você que é mãe vai me entender. Eu falo que a maternidade, nossa, maternidade é desafiadora. É maravilhosa, mas muito desafiadora. É maravilhosa. Você tem uma criança que às vezes você tá no universo cheio de preocupações e tem uma pessoa ali que dá um sorriso e você vai reduzindo. Isso é mágico. Mas também tem o outro lado. É uma pessoa que ela olha para você, eu acredito que todos os filhos olham para as mães pensando assim, e aí? Como é que isso aqui funciona? Seja um brinquedo, uma tarefa, sabe, assim, a vida.
Como é que isso aqui funciona? Ele espera que a mãe vai ensinar tudo pra ele. Vai saber, né? As respostas é bonitinho. A pessoa que ele mais confia. Fala, filha, nós vamos pesquisar, não sei não. Mas é isso, é a pessoa que ela mais confia. Então, eu acho, isso pra mim é desafiador ainda, né? Porque eu sou um ser humano falho, né? Nem todos os dias a pessoa tá bem, tá feliz, tá plena. Tem dia que você não tá legal, tem dia que você tem vários desafios naquele dia pra poder superar. E a criança tá lá. Você é responsável por aquela vida. Por ela, né? E até onde você explica pra ela tá tudo bem, até onde você deixa ela sentir o que você tá sentindo. Então, esses limites pra mim ainda são desafiadores. É muito desafiador mesmo. Porque a gente, como mãe, muitas vezes a gente quer passar o lado bom da vida, a gente quer que a criança cresça saudável, a gente tenta fazer com que ela não absorva talvez os momentos difíceis, né? A nossa sobrecarga. A gente quer fazer com que ela passe melhor naquele momento difícil ali, talvez, que a gente está vivendo, né? E isso é muito, muito desafio mesmo. É desafiador. Eu falo que é a parte mais desafiadora. É verdade. Às vezes você não consegue estar presente quando você gostaria de estar. Sim. Às vezes tem um evento que você não poderia estar, porque você tem um compromisso que você não pode faltar. E a criança está ali. É Né? verdade. Você, até ali, pelo menos até a adolescência, principalmente, nessa parte, principalmente da primeira infância, você é referência. E uma outra pergunta que eu te fazer. No caso, a sua filha, por exemplo, você estimula ela a brincar, a ler um livro? Assim, ela fica muito nas telas ou você tenta evitar um pouco isso? Olha, as telas é um desafio. Né? Assim, eu acredito que lá em casa eu tento reduzir, mas eu não acho que é taxativo. Eu sempre vejo como algo combinado do dia. Entendeu? Eu sempre vejo assim, a criança não pode ficar na tela de jeito nenhum. Aí, na minha percepção, cria uma curiosidade de que tela é essa que os meus amigos acessam. Entendeu? Entendi. Então, assim, a criança não pode assistir televisão de jeito nenhum. Aí a criança chega na escola e tem alguém falando do desenho que ela acabou de assistir, o Moranguinho. Igual recente, minha filha assistiu, as coleguinhas da sala tinham assistido Wandinha. Nossa. E aí ela chegou em casa assim, eu quero assistir Wandinha. Misericórdia. Como é que a gente vai fazer agora, né? Ela tem 6 anos, como é que eu vou conversar com ela sobre essa televisão, sobre essa exposição? Então, eu acho que tem que ter um caminho no qual, pelo menos eu tento fazer com a Valentina, alguns combinados. Sim. Por exemplo, Wandinha, que é sobre telas, que é sobre excesso, que é sobre informação e comunicação de uma forma geral. Sim. Eu combinei com ela que a gente assistiria juntas o primeiro capítulo da série. Não sei se foi a melhor escolha, porque mãe é isso, né? Não sei se foi a melhor escolha, mas ali naquele momento eu pensei assim, eu vou assistir um pedacinho com ela, a introdução. Ali ela vai ver o que é num trailer e ali ela vai entender o porquê que talvez anteriormente eu não deixei. Eu vou conversar com ela. E ela não assistiu mais. Então você criou uma estratégia ali pra mostrar pra ela que não é o momento. Entendeu? Porque quando você dá aquele tabu, a gente sabe disso. O pai da gente, quando falava assim, não pode sair. Você coçava. Você ficava louca dentro de casa. Entendeu? Então, assim, dentro de um limite de que você já viu antes, de que você viu o capítulo, de que você viu que não tinha muita coisa. Tipo assim, que você viu que é possível dentro do que ela já absorveu até o momento. Não foi um primeiro pedido. Então, o negócio já estava recorrente, já estava quase assim, se eu não acompanhar e não assistir junto, em algum momento ela vai ver isso sozinha, ou ela vai estar em algum lugar, ou alguém vai acessar para ela. Então, que seja comigo. Entendi. Entendeu? E aí vai as redes sociais, vai tudo. E eu sempre gostei, quando ela era pequena, eu gostava de comprar livros. Hoje eu compro menos, porque ela tem alguns. E eu li esses livros para ela à noite, que contam muitas histórias. Então, eu acredito que não tem um peso absoluto. Entendi. Nada de tela, nada de TV, ou só livro, ou só brincadeira lúdica. Sabe? Eu vou tentando medir, vai ajustando ali para adequar. Porque, assim,
falar não também, a criança gera mais curiosidade, talvez, né? E eu igual tiro você por disse, mim. Aí não, vou ver escondido, porque minha mãe não deixa eu ver. Então, né? Talvez É do ser humano. Né? Então, ela cria uma curiosidade assim, por que minha mãe não quer me deixar ver? A gente tem que pedir a Deus sabedoria, né? Pra gente tá ali caminhando junto, falar, meu filho, olha, tá vendo, isso aqui não é legal, por isso, né? Realmente, a gente tem que ter um olhar atento, né? Viviane, é desafiador por isso. Que a gente tem que estar ali com atenção para saber realmente, né? É desafiador que é bom, por que isso. não é. Tem que saber filtrar, né? Não, e esse dia foi muito interessante, porque claro que eu assisti com ela um pedacinho, mas eu assisti com medo, porque eu falei assim, gente, se ela gostar, né? E se ela quiser depois. Claro que eu assisti com medo, claro que eu assisti com insegurança. Sim. Eu não assisti segura, vai dar certo. Mas a sua estratégia era fazer com que ela não quisesse assistir. A minha estratégia é que ela compreendesse, apesar dela ter pouquíssima idade para isso, né? Porque emocionalmente ela não tem esse imagino que ela ainda não tem esse, mas para que ela entendesse assim, é um desenho meio assustador e não sei se eu quero, assim, não faz muito parte de mim. Tudo bem que tem gente assistindo, mas será que isso é meu? Faz parte de quem eu sou? Né? E funcionou. Ela não assistiu mais, parou por aí, também não perguntou mais. Depois ela falou sobre fantasiar, brincar de fantasia da Wandinha, super tranquilo, por que não? Você vai ajustando para não virar um não absoluto. Porque quando vira esse não absoluto, aí vira curiosidade, na minha percepção, aí a criança quer, aí isso vira uma necessidade. Eu vou te contar que quando chegar na época de fantasia, ou de qualquer festa fantasia, ela já vai estar com outra ideia. Com outra ideia de fantasia na cabeça dela. Porque foi simples. A gente tem que realmente ficar atento, né? Esse é o X da questão, acho assim. Na sua opinião, Viviane, a comunicação vive o seu pior momento? Porque hoje tem muito fake news, né? Muitas notícias são manipuladas, né? Você acha que, assim, que pode melhorar? A comunicação? Sim. Eu não acredito que a gente vive o pior momento, assim. Eu acredito que a gente vive um momento mais no qual você pode ousar mais, né? Recentemente eu até falei essa palavra com uma cliente que ela ficou me olhando assim. Eu falei com ela, ela comentou sobre uma profissional que estava expondo o trabalho nas redes e que esse não era real, ou seja, era uma fake news, mas de uma entrega fake news, né? Uma entrega falsa de um trabalho que ela não entregava tudo aquilo que ela estava prometendo. E a cliente veio me questionar isso. E aí, na hora, eu soltei assim, nossa, ela é corajosa. E a pessoa olhou para mim e falou assim, como assim corajosa? E realmente, assim, um questionamento é correto. O questionamento que ela fez é correto. Como que ela é corajosa de fazer uma coisa dessa, né? É sobre isso, assim, ó, a TV, o Instagram, as redes sociais te dão uma possibilidade, te dão um poder de exposição maior. Quem expõe é o indivíduo, diz dele. Né? Então, assim, ele te dá esse poder, eu posso me expor mais, eu posso falar o que eu quiser, eu posso vir aqui dizer o que eu quiser e eu posso colocar nas redes sociais sem filtro, ou com pouquíssimo filtro. Isso não é um tabu mais, igual antigamente, que passava por um editor antigo de casa, que ia olhar todo o texto, que ia conferir todo o roteiro para ver o que vai sair naquele meio de comunicação. Não existe isso mais, não existe esse filtro mais. A pessoa está exposta e ela pode fazer essa comunicação direta, né, Raquel? Então, eu acho assim, isso é um cuidado que a gente tem que ter na comunicação. Mas que sim, as pessoas que hoje elas se expõem nas redes sociais e têm menos barreiras quanto ao medo de se expor, elas ganham um mercado muito mais rápido, não significa consistente, mas muito mais rápido, sim, ganham. Ganham, né? Ganham. Às vezes não consistente, né? Isso a consistência é outra história, né? Mas que eles ganham o mercado rapidamente, ganham. Ganham. A pessoa não tem receio de se expor. Ela tem receio de opinar sobre algo. Então, ela acaba ganhando uma visibilidade maior do que outra que fala assim, peraí, o que eu estou falando? Como o outro vai me ouvir? Entendi. O que ele vai compreender disso? Como ele pode desdobrar essa ação que eu estou propondo fazer?
Principalmente quando a gente fala dessa questão emocional, né? Que tem muito nas redes sociais. Então, assim, como que essa pessoa vai desdobrar essa informação? E eu acho que é muita informação, né? Às vezes, então, quem tá ali assistindo ou vendo tem que filtrar. Aí a pessoa que muitas vezes filtra, né? Quando ele assiste. A pessoa que tem que filtrar. E não é simples filtrar. Não é, né? Não. Porque diz assim, hoje diz de palavras bem colocadas, de imagens que foram bem desenhadas e pensadas pelo universo artificial. E aí vai. Entendeu? Assim, não é tão simples. É muito complexo, né? É um mercado que hoje ele ficou com poucas barreiras. No caso, então, esse lado aí da exposição, você acha que esse é um lado ruim? Talvez? Não. Seria... Não. O que é quem utiliza... É assim, é porque na minha cabeça diz assim, existe uma ferramenta. Quem utiliza essa ferramenta? Sei. Ele vai passar aquilo que ele talvez... que ele é realmente. Ou não. Entendeu? Você tá na rede, deixa eu tentar te explicar assim. Você tá na rede, você vai se expor. Raquel. Verdade. Né? E você vai se expor como você se vê. Ou com as suas expectativas. Né? Aquilo, às vezes eu quero passar o que eu talvez não sou, né? Na rede. Ou não, também. Né? Mas diz de você. De qualquer forma, vai dizer de você. Sim. Ou dos seus medos, dos seus receios, ou do que você quer vender, ou dos seus valores. Vai dizer de você. Né? Bem, mal, certo, errado, vai dizer de você. E como você expressa, não é uma responsabilidade da ferramenta. Em cada país, em cada cultura, por exemplo, o Instagram é utilizado de uma forma. Ele tem uma conotação, ele tem um lugar em cada país. No Brasil, ele é muito utilizado, as pessoas ficam nele por horas. Verdade. Tá vendo? Mas isso é uma característica daqui. Né? A utilização daqui é uma utilização de exposição, eu coloco. A utilização em outros países é uma utilização de comunidade. Eu participo. Então, isso diz do indivíduo, da sociedade, onde ele está inserido, do que é valor para ele, de como ele enxerga. Vou te dar um exemplo, assim, talvez bobo, mas olha só. Quando a gente era mais nova, era assim. Uma pessoa, se ela jogasse bem futebol, ela seria milionária. Hoje, se uma pessoa dançar muito bem no TikTok e conseguir envolver as pessoas, ela pode ser milionária também. Então, diz do que a sociedade está valorizando e não da ferramenta. Verdade. É minha percepção. Entendeu? Diz do que a sociedade, naquele momento, valoriza. Verdade. E o lado bom da internet? O lado... democratização, com certeza. Esse é o lado bom. Com certeza, é a democratização. Por exemplo... agora na pandemia, tinha uma pessoa fora do país que ele é referência e você podia participar de uma palestra. Olha. Se o seu inglês estiver fluente, estiver tranquilo, você participa. Daniel Goleman. Você participava de uma palestra dele. Muito bacana, né? E quando a gente pensa nisso, é democratização. Sim. Porque às vezes uma coisa que ia me custar 20, 30, 50 mil reais para eu estar numa sala assistindo ele, agora, às vezes, um custo de 500 reais, não estou dizendo que isso é acessível, mas eu estou querendo dizer assim, torna-se mais viável. Sim. Né? Tem cursos hoje que você olha na internet que, poxa, com 50 reais, com 30 reais, você consegue se capacitar em algo. Mas aí eu não tenho os 30 reais, mas eu ainda tenho a internet, que também é muito cara no país, né? É considerada cara no Brasil. Mas tudo bem, eu ainda tenho acesso no meu celular, eu consigo entrar numa lanchonete, entrar no Wi-Fi, entro no YouTube. Eu entro no YouTube, eu aprendo alguma coisa. Sim. Eu consigo revisar Enem, eu consigo revisar matemática, português, história, geografia, filosofia. Verdade. Entendeu? Então, assim... eu acredito que as ferramentas democratizam. Tem páginas no Instagram que falam sobre a vida pessoal de alguém? Tem. Mas também tem páginas no Instagram sobre projetos de extensão de pesquisa na área de saúde. Olha, isso ajuda muitas pessoas, né? Muita então, gente. Abriu muitas possibilidades, né?
O Hospital Albert Einstein tem uma página riquíssima. Se você entrar lá, ela é riquíssima sobre a questão de saúde, assim, de simplificar a informação quanto à saúde, a comunicação para a saúde. Pois é. No caso, assim, a pessoa, hoje em dia, se ele quiser aprender coisa boa, né? Se ele A quiser internet estudar, não é? democratizou para isso. Apesar dela ainda ser cara no Brasil. Ela é muito cara pra gente. Quando eu falo democratizou, não significa que todo mundo tem acesso, infelizmente ainda, mas facilitou esse acesso. Verdade. Viviane, uma reflexão assim que você deixa para nós, né, que vivemos nessa era digital, né, da comunicação, qual seria assim uma coisa bacana que você acha que a gente todos deveriam, né? Já que a gente filtra, a gente, né, tem a gente que faz, né? Eu acredito que é respeito, Raquel. Respeito. É só. Falou tudo. Né? Assim, não tem uma frase feita, não tem... Eu acredito que é respeito. Quantas vezes eu já publiquei uma coisa e apaguei no History? Eu também já fiz isso. Às vezes porque eu publiquei, aí eu pensei assim, como alguém vai ler isso que eu tô falando de outra forma e apaguei, porque eu falei assim, eu respeito. Sabe? Pensar que a partir do momento que eu saio do meu ambiente, vou para o ambiente do outro, mesmo online, sim, eu devo ter respeito. Verdade. Entendeu? Eu acho que ele permeia tudo, ele permeia compromisso, ele permeia entrega, ele fala sobre comunicação, ele fala sobre essa entrega de comunicação. É respeito. É tentar o respeito. Isso é tudo, né, Viviane? Na vida, estando presente e estando na internet. Na internet online, isso vale para todo momento da vida, né? Respeito com quem está ali te acompanhando. Porque se ele está te seguindo, se ele está te acompanhando, alguma coisa ele quer ver. Né? Não tô nem falando da estratégia da comunicação toda, mas assim, se ele tá ali, ele tá te acompanhando, ele te segue. Então, assim, respeito. Verdade. Falou tudo. Viviane, olha, foi um prazer te receber. Eu quero te agradecer por você ter aceitado o meu convite. Tá aqui. Eu tenho certeza que o pessoal que está em casa soube aproveitar muito dessas informações, né? E isso que você falou no final é tudo na vida da gente, né, Viviane? Isso eu acho que faz a gente ter bons relacionamentos, né? Com a convivência da humanidade, do ser humano, tendo respeito. O respeito. Tem tudo se resume aí. Né? Respeito um com o outro, né? A gente tenta. Respeitando a opinião do outro, né? Sabendo se colocar de forma respeitosa, né? Colocar a sua opinião, mas de uma forma respeitosa. Isso é essencial na vida do ser humano, né? É verdade. Muito obrigada. Eu que Deus te agradeço. abençoe. Uma coisinha que eu vou falar aqui, que eu vou perguntar. Você está estudando atualmente? Estou. Hoje eu estudo. Foi uma trajetória, assim, de quase 10 anos para construção, para que eu chegasse até aqui, né? Hoje eu faço medicina aqui em Caratinga. Então, é uma trajetória muito... É uma trajetória... Eu falo que... Boa, né? Eu falo que hoje em dia, né, a maturidade traz isso pra gente, assim. Hoje em dia eu olho para tudo que eu vivi, assim, eu sou muito grata. Não é da boca para fora, sabe? É para dentro. Eu sou muito grata, porque tudo que eu vivi me trouxe até aqui. Então, assim, tudo que eu vivi me trouxe a buscar o que eu desejo, a buscar quem eu sou cada dia mais, a buscar aquilo que eu acredito cada dia mais, sabe? A gente erra, a gente acerta, claro, né? Somos seres imperfeitos, assim, e a gente tá aí para isso, para evoluir, que acho que é isso que a gente tá aqui nessa vida. Então, eu sou muito feliz hoje. Muito feliz com a minha trajetória, muito feliz com o meu trabalho, com a minha boneca, minha filha. Que bom. E isso é importante porque a gente sempre procura ser a melhor versão. A melhor versão da gente, né? É verdade. E é contínuo, Verdade. Mas hoje, assim, é interessante que quando você me convidou, eu vi o nome do programa, eu falei, gente, que interessantíssimo, assim. Porque é inacabado. Mas hoje eu me sinto melhor do que ontem. Né? Isso é ótimo. É inacabado. Amanhã você me chamar, daqui a um mês, daqui a um ano, vem conversar de novo. Assim, não, agora sim, Raquel, eu acho que eu vejo alguma coisa diferente daquilo que a gente conversou. Eu vi muita coisa que eu fiz, mas que agora eu aprendi. Mas hoje eu tenho esse sentimento comigo. Que bom, Viviane. Muito prazer te conhecer, viu? Obrigada, viu? Deus abençoe você, sua família, Amém. Sua filhinha. Amém. Te dê sabedoria, né? Porque a gente precisa como mãe. Muita. Né? Obrigada. Gente, fiquem com Deus. Muito obrigada pela sua atenção. Que Deus abençoe sua família, sua casa e o trabalho, tá? Beijos. Obrigado por assistir nosso podcast. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais.
Ative o sininho do YouTube para receber mais conteúdos e vídeos e siga lá no Instagram, @Diário de Caratinga Oficial. Obrigado.